I couldn't help but wonder. Por que Sex and the City é atemporal? Sex and the City é uma produção norte-americana que foi criada por Darren Star. Provavelmente eu não vou saber falar o nome de todo mundo aqui, então vocês vão ter que dar uma ignorada. Eu sou péssima nisso, como vocês já viram em outros vídeos. E nós precisamos dar crédito a esse homem porque é muito difícil um cara escrever personagens mulheres ou escrever sobre o mundo feminino sem fracassar e ser meio ridículo. Apesar que a série é baseada no livro da Candice Bushnell. Acho que tá certo isso. Então, tá explicado também por que ele conseguiu fazer isso. Foi exibido pela HBO e foi um sucesso estrondoso nos anos 90 e nos anos 2000. E foi uma das primeiras séries de televisão que mostrou aí a vida social de 4 mulheres independentes que vivem na metrópole Nova York. A série acompanha a vida de 4 amigas: Carrie Bradshaw, interpretada pela Sarah Jessica Parker, Miranda Hobbs, interpretada pela Cynthia Nixon, Charlotte York, pela Kristen Davis, e Samantha Jones, pela Kim Cattrall, sei lá. Eu podia ter pesquisado, né, como é que fala o nome dessas pessoas. A série vai mostrando aí os desafios e as alegrias que elas encontram nas suas vidas amorosas, nas suas carreiras e nas amizades. E um dos principais motivos dessa série ser tão amada por todo mundo é justamente por essa amizade delas. A série tem 6 temporadas e foi gravada de 1998 a 2004. E nessas 6 temporadas a gente encontra várias frases marcantes. Have you ever been in love? Abso-fucking-lutely. Men I may not know, but shoes I know. Hello. It's over. I told my wife. Who is this? Por causa do sucesso que foi essa série, foram lançados 2 filmes. Pra quem já assistiu, né, deve saber. Sex and the City, o filme, e Sex and the City 2. O primeiro foi gravado em 2008 e ele foi um sucesso de bilheteria, arrecadando aí mais de 400 milhões de dólares. Já o segundo, que foi gravado em 2010, teve a bilheteria mais baixa e gerou umas polêmicas, porque elas vão pra Abu Dhabi e aí a forma como a cultura árabe é retratada no filme não agradou muita gente. A HBO e a Max têm investido, né, em produzir séries originais, como Euphoria, House of the Dragon e agora The Last of Us, e também foram responsáveis pela série And Just Like That, que é uma série que vem aí de Sex and the City, onde a gente acompanha as personagens Carrie, Charlotte e Miranda ali enfrentando os desafios dos 50 e poucos anos. A série foi lançada em 2021. Mas hoje eu não vou falar nem sobre os filmes, nem sobre a série In Just Like That. Vou falar só sobre Sex and the City. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre essas outras coisas, me digam aqui nos comentários, porque eu tenho opiniões acerca deles. Ano passado, Sex and the City foi pro catálogo da Netflix e desde então virou um estouro. Tipo assim, um estouro de novo, né? Voltou aí a fazer sucesso, principalmente na geração Z. A quantidade de edit que tem no TikTok de Sex and the City é imensa. Inclusive, eu republico todos. Mas essa nova geração tem um olhar muito mais crítico para a série, porque as séries dos anos 90 e dos anos 2000 tem bastante coisas meio problemáticas, né? E Sex and the City não fica pra trás. Tem várias coisas assim que não são, sabe, não são boas. O mundo mudou, o tempo passou e a gente começou a perceber muitas coisas que são consideradas red flags nas produções mais antigas. Inclusive, a minha série favorita, Friends, tem muita coisa bem constrangedora e bem errada. Então, às vezes, quando você vai assistir uma série mais antiga, você fica, tipo, com o pé meio atrás com algumas coisas que acontecem. Em Sex and the City, o pessoal costuma reclamar muito sobre o extremo consumismo da Carrie, a facilidade que ela tem de entrar em relações tóxicas, a facilidade que ela tem de ser tóxica, e essa arrogância dela, a maneira como ela trata as amigas às vezes. A Carrie é tipo, fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Porque o que essa mulher gera de discussão, vocês não estão entendendo. Mas a gente vai falar sobre ela um pouco mais na frente nesse vídeo. Enfim, a parte disso, né, dessas coisas assim meio problemáticas, a série continua influenciando muita gente em vários aspectos. Inclusive, o drink que elas bebem muito na série, que é o Cosmopolitan, tá fazendo muito sucesso. Amiga, acho que eu já sei o que eu vou querer. Ah, eu também, eu vou querer um Cosmopolitan.
Mas a moda na série é um dos principais motivos dela ter feito sucesso, né? As pessoas foram muito atraídas por causa da moda. Inclusive, meu Pinterest é cheio de referências de Sex and the City. Os looks da Carrie, apesar de às vezes muito extravagantes, são incríveis, porque é uma coisa, inclusive, que a Sarah Jessica Parker, que é a atriz que interpreta a Carrie, como eu já falei, ela já tem nela. Ela é uma pessoa muito apaixonada pela moda e que traz sempre muitas novidades, coisas assim, bem diferentes. E a Carrie tem isso, ela é apaixonada por moda. Isso me deixa muito feliz, porque eu sou formada em cinema e trabalho com audiovisual, e eu trabalho na parte da direção de arte muitas vezes. E essa é uma parte que passa invisível para muita gente, então ter o foco ali nessa área, né, nos figurinos, na maquiagem, nos cenários, é sempre muito legal. A figurinista da série é a Patricia Field, e ela criou um guarda-roupa para cada uma das personagens. Então as roupas que elas usam também refletem muito ali na personalidade de cada uma. A Patrícia, ela influenciou muitas pessoas ao redor do mundo, conseguindo construir aí tendências, inclusive o tutu de tule que a Carrie usa em uma das temporadas. Inclusive, o cabelo cacheado da Carrie se tornou uma obsessão de muita gente, inspirando muitas mulheres cacheadas a usarem seus cabelos volumosos, a aceitarem os seus fios. E o cabelo dela é uma maneira de expressar o que a personagem está sentindo muito boa. Inclusive, eu ficava muito irritada quando o cabelo dela ficava liso. Tem gente que fala que toda vez que a Carrie alisava o cabelo, ela fazia alguma besteira. Mas enfim, é muito lindo o cabelo dela, é maravilhoso. E, assim, às vezes toma a atenção toda da série, é incrível. Tanto os looks dela quanto o cabelo, muitas vezes são maravilhosos demais. A gente não consegue prestar atenção em nada mais. A série também acabou influenciando muita gente nesse desejo de viver o estilo de vida delas. Claro que nós estamos falando aqui de um recorte que a série faz de mulheres brancas ricas, né? Então, tipo assim, é completamente diferente da realidade de muita gente e muito difícil de alcançar, porque inclusive a maioria delas ou já foi herdeira, né, como a Charlotte, ou sei lá, já teve muitas outras facilidades na vida. Mas também, por outro lado, a gente tem aí a Miranda e a Samantha, que sempre trabalharam muito e correram muito atrás das suas carreiras, são muito realmente focadas nisso, na sua independência financeira. E, inclusive, tem vários episódios que falam justamente sobre isso, sobre o machismo no mercado de trabalho, sobre desigualdade salarial, sobre maternidade e trabalho. Então é muito legal ver essas personagens lidando com essas questões, porque elas são muito inspiradoras. Eu mesmo me inspirei em vários momentos a lutar pelos meus objetivos e pela minha carreira, por ver essas personagens fazendo isso. Tem uma comunicadora de moda chamada Mari Gallo que falou algumas coisas sobre toda essa interferência que Sex and the City tem hoje em dia. Por que Sex and the City é tão atemporal? E ela disse o seguinte: a geração de 20 e poucos e quase 30 estão chegando agora nessa fase da vida em que, de fato, a gente encara os conflitos. Estar solteira, casada, ter filhos ou não ter filhos, levar a carreira adiante ou não. É uma série muito inteligente que usa a moda para te fisgar, mas fala de temas que são relevantes ainda hoje. Pode-se dizer que elas foram as primeiras influências. Mari disse também que Sex and the City é uma série muito atemporal, também por conta disso, por conta das camadas de complexidades dessas personagens. Não tem como querer que a Carrie seja imperfeita. Ela é perfeita justamente por ser imperfeita. E já pegando por esse gancho que eu vou falar um pouquinho mais sobre a Carrie aqui, as minhas considerações sobre ela. Eu concordo muito com o que a Mari falou aqui, e eu acho, inclusive, que a série não seria a mesma sem a Carrie. Não dá pra fazer Sex and the City sem Carrie Bradshaw. Em vários momentos eu me estressei muito com a Carrie, principalmente relacionada ao Big e esse relacionamento tóxico deles, né? Ela é muito egoísta, ela é meio difícil de lidar. E se a gente levar a sério essa personagem e imaginar ela no mundo real, é o tipo de pessoa que eu não suportaria viver perto. Mas em relação à série, ela é muito útil pro enredo. Porque quando a gente tem um personagem que é humano, que tem muitas falhas, a gente vê, não é isso que acontece na vida real? As pessoas não são multifacetadas e têm lados bons e ruins? A Carrie é uma personagem humana, que quebra essa expectativa da gente de só assistir personagens principais que sejam heróis. Gente, a chuva tá caindo com tudo aqui, então se vocês ouvirem chuva, é por isso. Eu tô usando o microfone, mas mesmo assim pode ser que tenha algum ruído. E a Carrie fez muitas mulheres ao redor do mundo se identificarem com várias coisas que ela traz, né, pra série. Não só relacionadas a amor e sexo. Ela é quem mais traz essas pautas, porque ela erra tanto que ela sempre tem coisa pra trazer pra série. E se não houvesse essas coisas, eu acho que a série não seria tão engraçada, tão interessante ou tão viva, né, viciante. Claro que as outras personagens são muito boas. A Carrie é uma das minhas menos favoritas de Sex and the City, mas é o que eu tô falando pra vocês. A utilidade dela na série é muito grande. É importante ter uma personagem que faça a discussão acontecer, porque senão Sex and the City seria uma coisa meio morna. Não porque eu tô falando que as outras personagens são sem graça, mas porque a gente precisa aí de um personagem
falho pra gente poder se identificar com ele ou sentir várias coisas diferentes, como raiva, indignação, a vontade de ir lá dentro da tela e falar: minha filha, você tá fazendo muita besteira, você é burra. Ela traz questionamentos muito bons. Eram tempos, gente, que as mulheres não tinham lugar pra falar sobre a vida delas, sobre os problemas da vida de uma mulher. Então, assim, é uma série revolucionária, de certa forma. A Carrie, ela é revolucionária. E uma das coisas que ninguém pode falar sobre ela é que ela não é corajosa. Porque ela, por mais que cometa muitos erros, por mais que, sabe, seja arrogante, egoísta, meio narcisista, ela é muito corajosa e vive muitas experiências. E é por isso que eu falo que ela é importante para a série, para o roteiro. Porque ao ser corajosa e se expor a muitas situações diferentes, ela traz aí diversidade de temas para a série. E por isso que cada episódio a gente tem uma pauta diferente, onde a gente pode se identificar, onde a gente pode dar risada, onde a gente pode aprender. E às vezes, gente, quando um personagem ou uma pessoa nos irrita muito, é porque ele mostra aí um reflexo de alguma parte que a gente não gosta na gente. Teve muitas coisas que eu fiquei muito irritada com a Carrie e depois eu percebi que eram coisas que eu tinha em mim que eu não gostava muito, ou que eu fazia em algum momento. Tem momentos que a gente é egoísta, tem momentos que a gente não escuta os nossos amigos, tem momentos que a gente não faz o que a gente tem que fazer, que a gente sabe o que é melhor pra gente, a gente não faz. A Carrie erra e tem defeitos, assim como qualquer pessoa. E uma coisa que eu gosto na série é que os erros dela não passam impunes, ela tem consequências. Muitas vezes ela passa por uns perrengues aí por causa dessas merda que ela faz. Então a série também é meio realista nisso, de mostrar, olha, o que você faz traz consequências e não vai ser legal. E todas essas consequências ou aprendizados fazem ela refletir sobre coisas muito lindas e que são muito especiais que a gente pense. Ela faz a gente refletir. A série, você tá ali dando risada, daqui a pouco você tá refletindo sobre uma coisa da sua vida, sobre uma coisa da sua personalidade, sobre o mundo, sabe? É muito bom. Foram muitas as vezes que eu me emocionei com Sex and the City. Foram muitas as vezes em que eu me identifiquei. Inclusive, quem me indicou a série foi a minha melhor amiga. E Sex and the City tem muito esse negócio de você passar a palavra, sabe? Você ter os seus discípulos. Olha, eu tô assistindo Sex and the City, é muito bom, assista. Você precisa assistir Sex and the City. E eu sempre ia falar com a minha melhor amiga que ela já tinha assistido tudo. Eu sempre ia falar: véi, o que tá acontecendo? A Carrie é muito burra. Ou então, véi, eu gosto muito da Miranda. Ou então, era muito bom. É muito bom ter esse momento, assim, de girls. Imagina que você tem ali várias situações, tipo sair com um homem que te dá ghosting, ter um cara que te trai, encontrar homens que não aceitem que você ganhe mais do que eles, ter dificuldade em abandonar um erro ou de lidar com a personalidade das pessoas que você ama. Às vezes machucar quem você gosta e perceber que algumas coisas não tem como voltar atrás, não tem como resolver, nem consertar. Reconhecer quem tá do nosso lado, não importa o que aconteça, quem nos dá apoio ou a quem precisamos dar apoio, enfim. Hoje, em 2025, muitas meninas e mulheres conseguem se identificar com coisas que essas mulheres passaram e disseram que elas passavam lá nos anos 90 e nos anos 2000. Então, se isso não é ser atemporal, eu não sei mais o que é. Quem nunca teve um Big ou um Aidan na vida? Quem nunca se sentiu tão mal depois de um término que desandou a própria vida e abandonou coisas que eram importantes de fazer? Ou ficou enchendo o saco das amigas falando só desse cara por dias e dias e dias? Que haja luz. Tá melhor? Nossa, mas também eu vou ficar cega. Vou botar assim, ó. Assim faz diferença? Sim. Melhor? Não sei se vocês viram aí, mas a minha equipe, que é o meu namorado, teve que mudar a luz porque tá chovendo e começou a ficar escuro, porque eu não tive tempo pra gravar mais cedo. Então vocês ignorem a mudança de iluminação. Mas enfim, são muitas coisas que a gente consegue se identificar com as personagens e com as vivências delas. Eu me identifiquei com algumas coisas, a minha amiga se identificou com outras, você deve ter se identificado com outras, enfim. Tem muita coisa ali, são 6 temporadas, cada episódio trazendo uma pauta diferente e dá pra se identificar muito. A série falou, inclusive, nos anos 2000 até sobre padrões masculinos de beleza, porque a gente vê tanto homem bonito naquela série e depois a gente vê a Charlotte se apaixonando pelo Harry, que é considerado muito feio, mas é o homem que mais faz ela se sentir amada e feliz. O cara que ajuda ela a quebrar essa ideia de vida perfeita, essa ideia que ela criou, sabe? O manual escritinho de como vai ser a minha vida, ele ajudou ela a quebrar isso. Ele mostrou pra ela novas possibilidades de ser feliz. E tem característica melhor do que um companheiro, porque a sua vida nunca vai ser como você imaginou. Não tem como ser como você imaginou, exatamente como você quer. Mas você ainda pode ser feliz no processo. Enquanto eu assistia a série, eu descobri que as personagens foram baseadas em uma teoria do psiquiatra Carl Jung, que foi o criador da psicologia analítica. E ele traz aí esses 4 tipos de personalidade. A persona,
a sombra, a ânima e a animus. E pro pessoal da psicologia, gente, eu tô trazendo aqui uma coisa, sabe, superficial. Quem quiser saber mais sobre a teoria, é só ir pesquisar, porque aqui a gente tá falando realmente de uma série que as pessoas não são só uma coisa, as pessoas são muita coisa, é isso que eu quero dizer. Mas pra série a gente usou... Ai, gente, não fui eu que escrevi. Mas pra série, o diretor e, sei lá, os roteiristas usaram essas características, né, diferentes pra poder construir as personagens. E é por isso também que elas se complementam também, porque elas trazem cada um dos aspectos das personalidades. A persona é aquela pessoa que consegue meio que usar uma máscara diante da sociedade. Ela consegue esconder seu verdadeiro eu do mundo de fora. E a Carrie entra nessa característica porque ela se importa muito com a opinião alheia. Ela se importa muito com status, com essas coisas. Então, mesmo que ela tenha muita facilidade em se expressar nas suas matérias ou na sua vida social, ela ainda consegue esconder para a maioria das pessoas quem ela é de fato. Anima é a identidade feminina que está dentro de cada homem. E a Charlotte entra aí porque ela é uma personagem que tem um lado emocional muito intenso, muito aflorado. E também é uma pessoa que se identifica muito com o amor romântico. Eu acho essa característica, né? Enfim. A sombra reflete aspectos que a pessoa não consegue aceitar ou ver. E aí ela acaba reprimindo e colocando na sombra. A Samantha é uma personagem que não se importa muito com convenções sociais. Então ela é uma mulher livre que faz o que ela quer. E ela é bastante julgada por isso, inclusive pelas próprias amigas, viu? Principalmente a Charlotte. Porque, né, se você parar pra analisar, a Charlotte é bem conservadora, a Samantha é muito liberal, então obviamente elas divergem em vários momentos de opinião. Então ela reflete aí os conceitos que não são bem aceitos pela sociedade e por isso são colocados na sombra. A Miranda vem aí sendo o oposto da Charlotte, é como se fosse a versão masculina que está dentro de todo homem. Ela é a personagem mais independente e uma das mais focadas na carreira, como eu já falei anteriormente. E também tem dificuldade de ter o apego ali romântico. E é como se a Charlotte e a Miranda se complementassem, como se os dois lados se unissem e tornassem algo, tipo assim, legal, né? O psiquiatra, ele diz também que não necessariamente essas características nascem na pessoa, mas também são fruto da sociedade interferindo nelas. E aí eu tenho algumas opiniões sobre isso. Sex and the City não entrega muito do passado das personagens. Eu acho que o que mais entrega ali é da Charlotte e da Miranda. Então, ele joga algumas pistas aí de coisas que possivelmente aconteceram, mas diante do que eu sei e do que eu conheço das personagens, eu tirei algumas conclusões. Com base nisso, né, de o homem é o lobo do mundo ou o mundo é o lobo do homem. É isso? Como é que é? O homem é o lobo do homem. E o mundo? Não tem mundo. Eu achei que tinha. Qual é a outra frase? O homem é bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce mal, que é o lobo. O homem é o lobo do homem. Tá. Entendeu? Não, corta, cancela. A Charlotte, gente, ela é basicamente uma Blair. O que dá aí a margem pra tipo assim, ai, eu só quero, tipo, uma vida romantizada. Porque é muito fácil, você sendo rica, herdeira, é muito fácil você romantizar a vida e querer uma vida, assim, perfeita, né? Até porque os padrões da vida rica são muito nisso de perfeição. Então, faz sentido pra mim que ela seja tão perfeccionista, tão autocrítica e crítica com os outros também. A Charlotte é uma das poucas ricas que eu gosto. A Samantha é uma mulher muito livre, mas ela é a mais velha delas e ela parece ter passado por algumas coisas difíceis no passado. O que traz essa forte camada de autoproteção que ela tem, criando uma barreira aí pra maioria das pessoas, né? Uma barreira de sentimento. As únicas pessoas que eu vejo ela expressando amor e cuidado são mesmo as amigas. Porque nos relacionamentos românticos dela é muito difícil tirar afeto da Samantha. E a Miranda, por outro lado, a gente sabe que ela cresceu com uma mãe crítica. O que me faz pensar também que esse desejo dela de ser independente, de ter autonomia, vem muito porque dentro da casa dela ela não teve um ambiente muito gentil, né? Um ambiente muito acolhedor. Então é meio que tipo, então eu vou sair, vou fazer a minha vida e não vou depender de ninguém. Sex and the City é uma série perfeita pra você assistir durante os 20 anos ou os 30 anos. Acaba se tornando um evento canônico na
na vida de cada mulher. Apesar de não ser só pra nós, né? Ainda tem o público masculino que assiste Sex and the City e gosta. Inclusive, enquanto eu assistia, meu namorado direto ficava parecendo o pai, sabe? Que fica assim na frente da televisão. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Ele amava. A relação daquelas amigas é tipo a família que a gente escolhe, sabe? As pessoas em que a gente escolhe pra manter na nossa vida porque a gente realmente gosta delas, porque faz diferença tê-las na nossa vida. As pessoas que nos dizem quando estamos errados, as pessoas que nos apoiam apesar disso, as que estão do nosso lado quando a gente tá certa também, as que nos dizem quando estão chateadas com a gente ou que nos dão espaço pra que a gente perceba, você me chateou e você precisa resolver isso. Mas também as pessoas que sempre estão ali, que sempre vão estar ali por você. Todo mundo precisa de um Don't you want to judge me just a little bit? Not my style. mas também todo mundo precisa de... Wake up, Carrie! How many more times are you gonna go through this? He is bad for you. A gente acompanha aí essas personagens fortes, carismáticas. A gente... Carismáticas foi foda. A gente vê aí essas personagens carismáticas, fortes, que têm certeza do que elas querem, que lutam por isso. Porque, por exemplo, a Carrie, ela quer uma vida cheia de liberdade, ela gosta de uma vida com glamour, ela gosta da cidade, ela gosta de viver essa vida mesmo divertida, cheia de novidade, mas ao mesmo tempo ela quer um amor que seja dela, um amor que faça ela se sentir amada, que faça ela se sentir acolhida. A Miranda, ela é madura, mas ela também consegue se sentir sozinha nessa autonomia, nessa independência. Inclusive tem um episódio muito bom que é quando a vizinha dela morre e demora muito pra descobrir. Esse episódio, eu amei esse episódio, porque reflete muito isso nela, né? O medo de ficar sozinha. Ao mesmo tempo que ela gosta e que ela quer se sentir bem com a solidão ou solitude? Ela também sente falta, ela também quer ter alguém, né? Pra poder dividir a vida. E aí a gente tem também a força da Samantha diante de tantas dificuldades que ela encontra. Porque, tipo assim, a dificuldade do final, gente, é muito grande, né? Muito pesada e ela lida com maestria. Dá licença. E por fim, a convicção da Charlotte do que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela precisa pra vida dela, o que ela deseja pra vida dela, e ela não abre mão de conseguir isso. Se não é o que ela quer, ela desiste, ela sai. Então eu acho muito bonito isso, ela saber quem ela é e o que ela quer, sabe? O título da série não resume totalmente o que ela é. Pra mim é uma série muito mais sobre amizade e amadurecimento do que sexo e a cidade. Eu quero muito trazer mais vídeos sobre Sex and the City pra cá, porque é uma das minhas séries favoritas, eu gosto muito. E quando eu acabei, eu senti muita saudade das personagens. Então se vocês querem que eu fale mais, sei lá, sobre a Carrie e o Big, ou sobre cada uma das personagens, ou até sobre algum episódio específico que me fez sentir coisas diferentes, me falem, deixa aqui nos comentários, porque eu ficaria muito empolgada em gravar. E se vocês gostaram de alguma coisa que eu falei aqui ou discordaram de outras, deixe também nos comentários pra gente poder conversar sobre. Se você não assistiu Sex and the City, eu te indico de verdade assistir, porque é muito bom, é divertido, é leve às vezes, mas também é emocionante em outros momentos. E é maravilhoso acompanhar essas 4 personagens. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você gostou de mim, se você gostou desse vídeo. É muito importante que você fique por aqui pra você não me perder no YouTube. E também que deixe o like, porque pra você vai ser muito rápido, mas pra mim vai fazer bastante diferença. É isso, um cheiro e até o próximo vídeo.